Então, ao nível do mar, a pressão atmosférica exercida sobre qualquer objeto, sobre nós, é equivalente a 14,696 libras por polegada quadrada, que é uma unidade de pressão. Nós vimos aqui também que pressão é igual a força dividido por área. Então, nós vemos aqui que nós temos 14,696, que é uma unidade, né? É um número, mas aqui só estamos tratando de número nesse momento, porque nós não colocamos nenhuma unidade de medida. Então, é só 14,696. Mas 14,696 o quê? O quê? Se eu falo só libras, 14,696 libras, aí eu estou falando de unidade de massa, né? Aí eu estou dizendo que isso aqui é uma unidade de massa, tá? Mas é 14,16 libras dividido por quem? Por polegada ao quadrado. Por isso a unidade de área, ok? Então nós temos aqui a força, que é a libra, dividido pela unidade de área, que é a polegada, ao quadrado, ok? Então aí nós vemos exatamente a fórmula de pressão que está aqui embaixo. Aí isso pode ser afirmado porque nós temos aqui força, que é em libras, tá? Nós temos aqui, ó, nós temos a força, que é em libras, tá? E sendo expressado por unidade de área. E a área nós temos polegada ao quadrado. Aqui, que é a expressão da área, afirmando, então, que nós estamos tratando de unidade de pressão. É muito comum também a gente fala o seguinte, poxa, o seu automóvel, né? Um automóvel, geralmente, quanto que o cara pega e calibra ali o pneu do automóvel dele, com quanto que ele calibra ali o pneu, né? Então, a gente fala, poxa, o pneu do seu carro você calibra com quanto? Aí o cara fala, meu fabricante determina 30 libras para que eu calibre o pneu do meu automóvel. Aí o outro fala, não, o meu automóvel, o fabricante diz que é 35. O pneu do meu carro é um Pirelli, é um Michelin, e determina 40, o outro 30, o outro 38. Cada fabricante determina um valor. Mas 38 o quê? 40 o quê? 38 é só uma unidade. Mas relacionado a que tipo de medida? Se o cara fala 38 libras, é um equívoco. É muito comum se falar, o pneu do meu carro se calibra com 38 libras. Só que libras é somente unidade de massa, força. E libras não é unidade de pressão. Para que seja unidade de pressão, eu preciso informar que é libras por polegada ao quadrado, porque aí sim é unidade de pressão, tá? Isso é importante saber, porque em um processo seletivo, em uma entrevista, pode ter uma resposta lá, e vamos dizer aqui que diga lá para você assim, marque a alternativa correta. A pressão atmosférica ao nível do mar equivale a quantos PSI? Ok? Equivale a quantos PSI? Aí o cara pega e diz
que a pressão atmosférica ao nível do mar equivale à questão, né? Ele vai lá e bota lá que equivale, na realidade, à questão C, né? Ele bota lá que a questão C é a questão verdadeira, porque a questão C está dizendo que é 14,696 libras. E ele diz que a questão C está correta, né? Na realidade, 14,696 libras só é força, não é pressão. Está faltando a unidade de área aqui. Então, se nós tivéssemos lá, né, nesse teste, nessa avaliação, uma outra questão, uma outra opção, uma outra alternativa, né, que fosse lá a questão D, informando que a pressão atmosférica ao nível do mar é 14.696 libras, né, libras por libras por polegada ao quadrado. Agora sim, a questão verdadeira é a questão D, porque se você observar a fórmula de pressão, nós temos força, unidade de força, que é o libras, nós temos a expressão de divisão, dividido por unidade de área, que é a polegada elevado ao quadrado. Tá? A polegada é a unidade de comprimento, né? E essa unidade de comprimento elevada a 2, ela se torna unidade de área. Ok? Então, é importante observar que quando um pneu de um automóvel é calibrado, na realidade, nós não calibramos ele em libras, nós calibramos ele em libras por polegada quadrada, que é a unidade de pressão. E é muito comum as pessoas falarem, não, é 35 libras. Isso é muito comum se falar dessa forma.